Atos do Espírito Santo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam e recolheram no cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte se reuniram em Jerusalém as autoridades, anciãos e escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E se pondo perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez, a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, se admiraram e reconheceram o quê? Que eles haviam estado com Jesus. Aleluia! Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, do que nós vimos e ouvimos. Depois os ameaçaram mais ainda e os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Tinha mais de 40 anos que aquele a quem se operara essa cura milagrosa, não apenas cura. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se reis da terra, as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, em todos, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos,
Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação ou da consolação. Levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus. Lemos o capítulo inteiro pela riqueza e pela importância dele na transição entre algumas revelações de Deus no livro de Atos. Capítulo 4 de Atos nos fala do primeiro obstáculo que surge no caminho da igreja, um obstáculo externo. Pedro e João foram usados por Deus para operar um milagre, e os religiosos ficaram irados. O primeiro obstáculo contra o movimento do Espírito Santo, a ação de Deus no meio da igreja, foram os religiosos ficarem irados. E quando pensamos em religiosos, aqui no caso os saduceus, os envolvidos no templo, nós não devemos pensar em outras pessoas, mas nós devemos pensar em nós. Às vezes Deus quer fazer algo em nós ou entre nós, e surge em nós uma crítica por não compreender o que Deus está fazendo, e isso pode se tornar uma religiosidade. É quando em nome de Deus, ou em nome de uma doutrina, ou em nome de uma experiência, de uma tradição religiosa, nós não reconhecemos o que Deus está fazendo. Esses religiosos aqui oravam, e eles oravam pelo Messias, e o Messias veio, mas eles não reconheceram a visitação de Deus. Deus pode responder orações nossas e nós não reconhecermos, e por isso endurecemos o coração. Eles ficaram irados. E qual é a consequência da obediência de Pedro e João? Foram presos. Quando a gente obedece a Deus e faz a vontade de Deus, nem sempre tudo vai dar certo. Nem sempre nós vamos alcançar o favor de todos, ser elogiado ou ter algum tipo de recompensa imediata. Eles foram presos. Nós precisamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus e sermos rejeitados, criticados, perseguidos. Foram presos. Mas uma consequência da obediência de Pedro e João foi que a igreja continuou crescendo. Aleluia! O texto diz isso aí de maneira muito clara no versículo 4. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, a aceitaram. E o número de homens, só homens, se contava apenas os homens, 5.000. Se a gente colocar aí as mulheres e as crianças, talvez devia ter uns 15.000. Então, mesmo com a perseguição, a igreja continua crescendo. Você não para de crescer porque alguém te perseguiu, te criticou. Nós paramos de crescer quando tiramos os olhos de Jesus. A perseguição, a crítica, os obstáculos são instrumentos de Deus para que a gente continue crescendo, para que a gente amadureça, para que a gente revele realmente o quanto de Cristo, o quanto da essência do Evangelho está em nós. A igreja continua crescendo. Mas uma consequência aí do milagre que o Senhor operou, se tornou uma oportunidade para testemunhar. Porque quando prenderam Pedro e João, chamaram eles para uma conversa. Eles foram razoavelmente justos. Olha, diga para nós, o que está acontecendo? Vocês estão pregando aí a ressurreição e Pedro não perde a oportunidade. Ele testemunha o Evangelho. Ele não fala meias palavras, não convida para ir à igreja. Ele fala, olha, nós estamos anunciando o Senhor Jesus, que vocês mataram, que Deus ressuscitou. E só há salvação no nome dele. Vocês estão perdidos se vocês não crerem nele. Pedro prega o Evangelho para aquelas pessoas. Ele aproveita a oportunidade difícil. Ele podia estar preocupado com o que vai ser de mim, o que vão dizer. Não, ele aproveita as oportunidades para testemunhar. E temos repetido isso e vamos repetir. Testemunhar não é entregar um folheto. Testemunhar não é chegar para uma pessoa e convidar para vir à igreja. Testemunhar é manifestar Jesus na nossa vida, no nosso caráter, manifestar Jesus na nossa maneira de ser, de falar, de amar, de tratar as pessoas. É manifestar o poder de Jesus, o amor de Jesus, o caráter de Jesus. Essa é a palavra. E além disso, mais uma consequência aí do milagre, eles foram ameaçados. Quando perceberam que não tinha como negar que o homem, coxo de nascença, experimentou um milagre, e que Pedro e João não iam parar de pregar, porque o argumento de Pedro e João foi que o que é mais importante, obedecer a Deus ou a vocês? E eles eram religiosos. E quando eles viram que não tinha jeito, eles ameaçaram. Eles falaram, olha, é melhor vocês ficarem quietos. É melhor vocês pararem com esta manifestação de Jesus através da vida de vocês. E eles falam o quê? Nós não vamos parar não. Amado, o inimigo vai tentar nos intimidar.
O inimigo vai tentar nos ameaçar. Às vezes pensamentos que surgem na nossa mente, olha, você está buscando muito, cuidado, você está orando demais. Isso são ameaças e intimidações. É uma arma antiga e atual que o inimigo sempre vai tentar usar para paralisar a igreja. Mas qual foi a reação de Pedro e João diante de toda essa consequência desse milagre? Qual foi a reação deles? Foram para onde? Foram para a reunião de oração. O versículo 23 diz isso. Uma vez solto, eles foram procurar os irmãos e contar o que aconteceu. E no versículo 24, eles não perdem tempo não. Eles não vão procurar justiça, procurar isso, procurar aquilo. Ainda que em alguns contextos nós podemos fazer isso. O apóstolo Paulo, ele usou da cidadania dele romana para se proteger. Isso é lícito. Mas nesse caso, amado, em primeiro lugar, eles foram orar com os irmãos. Porque, amado, quem conhece a Jesus, crê no poder da oração. E crer no poder da oração não é ficar pedindo oração para as pessoas. Nós podemos pedir de maneira específica e até direcionada. Mas crer no poder da oração nos leva a orar, a ter vida de oração e a ter parceiro de oração. Quem é uma pessoa de oração? Deus vai te dar parceiro de oração. Não é gente para você ficar contando todos os seus problemas. É gente que vai discernir e ouvir Deus junto com você e orar junto. E juntos nós vamos tendo uma unidade no Espírito. E eles foram orar. E a oração deles é maravilhosa. Amado, estude as orações na Bíblia, leia e perceba como eles oravam. Porque as nossas orações revelam muito da nossa teologia. Ou daquilo que nós cremos acerca de Deus. Porque a palavra teologia para alguns é totalmente negativa. Não é negativa. E também não é totalmente positiva. A teologia é o estudo acerca de Deus. Algumas pessoas dizem, eu tenho medo de teologia, porque eu não entendo o que é. Todos nós temos uma maneira de entender Deus. E as nossas orações revelam muito disso. E aí, olha como era a oração deles. Primeiro, eles oram reconhecendo a soberania de Deus. O versículo é claro quando diz aí no versículo 24. Eles começam a orar, levantam a voz de maneira unânime. Nós precisamos aprender a orar juntos, no mesmo espírito e direção. E eles dizem, tu soberano Senhor, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que falou pelo Espírito que os gentios e os povos, eles iam se enfurecer. Ou seja, ele está dizendo, Senhor, tu és soberano. Os saduceus, os religiosos não vão nos parar e não vão parar a tua obra. O Império Romano não vai parar a tua obra. Satanás e principados não vão parar a obra do Espírito Santo, porque o Senhor é soberano. Oração não é um grito de desespero, oração é reconhecer um Deus soberano e nos achegar a Ele, ouvir a sua voz e orar o que está no coração dele. Ele nos ensina a orar, é colocar para Ele como está o nosso coração, e a oração deles reconhece isso. No versículo 26, ele diz, eles se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. E no versículo 27, eles dizem na oração, eles se ajuntaram contra o Senhor Jesus, que o Senhor ungiu, e eles fizeram, versículo 28, tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A oração deles não é uma oração desesperada, uma oração melancólica, uma oração romântica, Senhor, tem misericórdia, olha o que eles fizeram. Não, Senhor, o Senhor é soberano, eles crucificaram o teu filho Jesus, mas porque o Senhor o entregou, porque foi propósito do Senhor. Amado, nada foge ao propósito de Deus. O nosso irmão Jó diz isso, né? Nenhum dos teus propósitos serão frustrados. E aí, a oração deles, eles clamam por algo. Eles não oram para Deus matar os inimigos, para Deus calar a boca dos religiosos. Não. Eles oram para quê? Para que eles sejam mais cheios do poder, da intrepidez para pregar a palavra, versículo 29. Senhor, agora olha para eles que estão ameaçando e dê a nós mais ousadia, mais coragem para continuar pregando a palavra. Essa é a oração de uma pessoa que é discípula de Jesus. Senhor, me encha mais de poder, de ousadia para continuar falando a palavra, pregando a verdade, independente das consequências, perseguição, críticas, calúnias, difamação. Me dê ousadia para viver o evangelho e anunciar a tua palavra. Essa é a oração deles. Eles não estão preocupados com os inimigos, porque o Senhor está no controle de tudo. E eles oram também. E além de orar, o que ocorre no lugar? O lugar treme. E eu vejo algumas pessoas muito empolgadas,
mas talvez imaturas, orando, Senhor, faz tremer esse lugar. Amado, isso foi uma coisa bem pontual, não é comum, até porque nós íamos nos assustar. E há lugares que tremem todo dia, lá no Chile, por exemplo, os irmãos sabem disso, quase todo dia. Amado, aqui foi uma manifestação de Deus visível para mostrar a eles um sinal. De vez em quando Deus nos dá um sinal. Nós não precisamos ficar o tempo todo pedindo sinal a Deus, porque isso revela uma incredulidade, uma imaturidade. Em alguns momentos, sim, a gente pede, em momentos específicos, mas Deus, de vez em quando, mesmo sem pedir, Ele traz um sinal, como nós ouvimos ontem, testemunhos maravilhosos, tantas coisas, que são sinais de Deus, mostrando assim, olha, eu estou no controle, eu tenho todo o poder, e assim como eu faço tremer esse lugar, eu farei tremer todas as nações com o poder do meu evangelho. É isso que o Senhor está falando a eles, não temam, porque eu tenho todo o poder, eu faço com que todas as coisas sejam sacudidas. E os irmãos lembram que há um texto que diz que Deus fará abalar todas as coisas, para que as que não são abaladas permaneçam, e as abaláveis caem. De vez em quando Deus sacode a nós, e deixa que algumas coisas caem, para que a gente possa preservar apenas o que é a essência dele em nós, o melhor dele em nós, nos transformando segundo a imagem de Jesus. O lugar treme, mostrando o poder de Deus, do Evangelho, que faria tremer todas as nações da terra, inclusive o Império Romano, que estava ali cercando todo esse contexto. Naquela visão que Nabucodonosor teve, o sonho que ele viu todos os impérios, e o romano como aquela perna e os pés misturado ferro e barro. Ou seja, o Império Romano conhecido como o Império do Ferro, que eles usaram tanto nas suas carruagens, nas suas armas, mas tinha algo de barro, de humano. E lá na visão, uma pequena pedra derrubaria todos aqueles impérios. Amado, o Evangelho do Reino de Deus, Jesus é essa pedra poderosa que os povos, os reis não conseguem reter. Nenhum império, nenhum Estado islâmico, nenhum tipo de religiosidade seita, nem a ideologia de gênero, nada vai parar o poder do Evangelho do Reino de Deus de tocar todas as nações da terra. Ele está avançando cada dia mais, a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem. E aí, a conclusão do capítulo 4, o nosso irmão Lucas, que era discípulo de Jesus, que estava no contexto, ele descreve o quê? Mais uma vez, ele descreve como a igreja estava vivendo. A igreja estava apavorada, amedrontada, escondida? Não, versículo 32 em diante. Um detalhe, quando eles ficam cheios do Espírito Santo, no versículo 31, diz que eles falavam a palavra de Deus. O Espírito Santo te leva à Bíblia, a palavra de Deus. Você não apenas a lê, lembra dela, pratica e fala dela. Quem está cheio do Espírito Santo transborda a palavra de Deus. Mas a partir do verso 32, concluindo, Lucas faz questão de descrever como vivia esta igreja, uma igreja marcada pelo amor e pelo poder de Deus, uma igreja marcada pelo amor e pelo poder do Espírito Santo, porque quem está cheio do Espírito Santo vai transbordar no fruto, no amor. Não é só empolgação, não é só gritaria, não é só atrás de milagre, de cura, mas a igreja vive o amor, que é a essência de Cristo em nós. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade. Ele descreve que eles tinham uma unidade tão grande, porque ninguém tinha necessidade, as pessoas compartilhavam umas com as outras, e algumas pessoas, ao lerem esse texto, começam a julgar a igreja onde estão, começam a falar mal do contexto, e dizendo, eu não vejo isso nas pessoas. Quem fala isso é porque está com o coração distante do Senhor, porque quanto mais cheio do Espírito, menos nós vamos cobrar dos outros. Nós vamos, cheio do Espírito Santo, nós vamos praticar em nós, nós vamos dar e não exigir, nós vamos amar e não cobrar. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos até não ver isso no contexto onde estamos, mas nós vamos ser um manifestador deste amor, onde nós estivermos, onde o Senhor nos plantar, porque Deus te planta num lugar para ser bênção ali, para amar. Esta igreja vivia isso, cheio da graça, amor, eles viviam cheio do poder. O texto mostra isso aí. Algumas pessoas dizem, o que é mais importante, o amor ou o poder? Sempre o amor. Mas o amor de Deus nos leva a experimentar o seu poder. O amor deve ser o alicerce, o fruto, o caráter, o fruto do Espírito deve ser o alicerce, mas nós precisamos buscar o poder, a manifestação do poder de Deus,
em milagres e curas, autoridade espiritual para falar da palavra de Deus e ver vidas salvas, ousadia para profetizar, mas o amor é a nossa base, é o nosso alicerce. E ele conclui dando um exemplo inspirador, falando: olha, havia um homem chamado Barnabé, guarde esse nome, ele vai aparecer em Atos. O nome dele não era Barnabé, era José. Deram a ele um apelido, Barnabé, que significa filho da consolação. Um homem que era um exemplo singular desse amor da igreja. Deus, ele enche toda a igreja. Deus, ele abençoa-nos de maneira graciosa, com cada um de nós manifesta um pouco da identidade de Jesus, mas Deus levanta alguns, às vezes como um exemplo inspirador, que não é para que a gente idolatre, não é para que a gente o exalte, mas há pessoas que nos inspiram de uma maneira muito singular em alguma área da vida. Barnabé era um homem amoroso. Ele era um homem que tinha compaixão e serve de exemplo para todos nós. Foi ele que abraçou o apóstolo Paulo, já estou adiantando, né? E discipulou quando ninguém queria chegar perto. Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome do Senhor Jesus.